Oi, gente, boa noite, todo mundo que tá aí. Boa noite. Quem está Ah, chegando? Vamos ver. Temos alguns participantes que acho que já estão entrando aqui. sim, boa noite, gente. A Deise aí, boa noite, Boa Deise. noite. Elisângela, boa noite. Quer esperar uns minutos, Rodrigo, para ver se o pessoal acho que está chegando agora? Não, um minuto no máximo. Eu vou começar já a compartilhar a tela. Isso, para testar. Vamos só olhar aqui e ver se você já consegue olhar, por gentileza. Deixa eu ver aqui. Uhum. Ah, tá. Apareceu aí? Agora sim, Tá. Beleza. apareceu. Como já tá gravando, eu acho melhor a gente já começar e aí as Uhum. pessoas depois vão assistir, né? Quem Sim. tiver interesse vai começar já assistindo no outro horário, né? Eu Então vou. vamos lá. Bom, deixa eu só agradecer a presença aqui do público. Boa noite, gente. Obrigada aí pela participação de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa palestra aqui, que é uma roda de conversa, na verdade. Professor Rodrigo, ele é professor no segundo módulo, ele é especialista em tecnologia da informação e gestão empresarial, e ele vai trazer um pouquinho aqui desse cenário da inteligência artificial. A gente vê que essas ferramentas aqui estão sendo desenvolvidas e utilizadas em todos os setores e no setor do turismo também não é diferente, né? Então, o Rodrigo vai falar um pouquinho aqui dessas novas ferramentas, direcionar aqui para como vocês podem utilizar no turismo, tá bom? Então, vocês podem utilizar o chat para fazendo seus comentários, as suas perguntas, eu vou ajudando aqui nas perguntas de vocês. E quem quiser fazer uma pergunta, abrindo o microfone, levanta a mãozinha, e daí eu habilito o microfone de vocês, tá? Aí, por ordem de quem tiver levantado a mão primeiro, eu vou habilitando aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, professor Rodrigo, pela sua disponibilidade, por estar Eu que aqui agradeço. tratando esse assunto aí tão atual para hoje, tá bom? Beleza, obrigado. Obrigado, gente. Boa noite a Boa todos. noite. Bom, gente, eu queria só começar assim, pedindo, né, para vocês. Enquanto a gente for falando sobre os tópicos aqui, vão mandando as perguntas pelo chat, vão pedindo aí que a professora Camila vai é, é, fazendo as intervenções de acordo com o que for sendo dito, beleza? É um prazer estar aqui com vocês, futuros profissionais de turismo, né? Agradeço a oportunidade para a gente conversar sobre uma coisa que se tornou inevitável, né? Que é o uso da inteligência artificial nos mais diversos setores que vocês imaginarem. E aqui no nosso caso, o universo do turismo, né? Primeiro, não se preocupem com o fato de que talvez a palavra ou a tecnologia traga aquela sensação de que vamos trabalhar com desenvolvimento de alguma coisa. Não, a ideia é a gente trabalhar com a IA ao nível do prompt, ou seja, os comandos que a gente dá para ela. Né? O nosso foco é entender como é que a gente pode usar essa IA de forma consciente e estratégica para você, como profissional de turismo, conseguir trabalhar questões voltadas para o guia turismo, né, de turismo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, que a IA, ela não é substituto de ninguém. Então, eu não posso pensar na IA como uma ferramenta que vai me substituir, tá? A IA é uma ferramenta de suporte e ela, assim como o suporte precisa ter os comandos a ser guiado, a IA também precisa ser assim.
O que erroneamente acontece hoje é o seguinte, as IAs, principalmente a nível acadêmico, têm sido usadas como substituta da análise crítica e do raciocínio lógico. E aí, no nosso universo aqui de formação, a gente tem uma problemática, principalmente no setor da educação, tá, gente? Que os alunos usarem a IA como substituta da própria inteligência. E não é essa a questão, não é esse o objetivo. As IAs veio como suporte às suas informações, à obtenção dessas informações. Quem é mais velho aí, quem está aí na nossa reunião, vai lembrar que antigamente aí, né, quando a gente não tinha internet disponibilizada para todo mundo, era uma coisa difícil de se conseguir, não era tão difundida quanto hoje, as pessoas tinham que fazer pesquisas usando biblioteca, a forma de se obter a informação era muito mais difícil do que hoje. Hoje a gente tem um aparelho na mão e consegue disponibilizar tudo que a gente precisa. E a ideia é que, quando houve a internet, surgiram também as mesmas questões de o Google vai substituir professor, o Google vai substituir profissionais da área tal, o Google. Então, assim, toda a tecnologia, quando ela revoluciona, ela gera essas dúvidas, essas situações, onde as pessoas se colocam nesse paradigma. E a proposta é que a gente consiga se adaptar às IAs, porque foi uma tecnologia houve uma ampla divulgação dela e de uma maneira muito rápida. Se a gente parar para pensar aí, a primeira IA que veio a público, de fato, para ser disponibilizada para o grande público, foi o GPT. Isso foi no final de 2022. Se a gente pensar que a gente tem 3 anos só, de fato, de divulgação, e pensar na divulgação e disponibilização do serviço, vejam o tanto que ela já cresceu. E aí, obviamente, veio toda essa questão, né, de como que a gente vai funcionar a partir do uso da IA? Ela vai substituir profissões? Ela vai substituir pessoas, no caso? A mudança da tecnologia gera mudança de empregabilidade, isso é fato. Mas a gente tem que pensar que as IAs elas não vêm com o papel de substituir, e sim como suporte daquilo que a gente está fazendo. E aí vem essa questão aí voltada para os profissionais de turismo. Muitos de vocês aí podem se perguntar, né, se a IA pode criar roteiros e responder perguntas, o que vai ser do guia de turismo? E essa é uma dúvida válida, óbvio, né? Porque a gente pensa nessa questão. Mas a resposta é que a IA não tem como nos substituir, porque tem características da profissão que elas não estão ainda inseridas no contexto da tecnologia da IA. A essência do guia de turismo é a conexão humana. Então as pessoas elas se conectam, né, por meio da profissão. Ela é uma das, tá? Mas no nosso foco, a conexão entre as pessoas é o que faz, de fato, um guia de turismo ter sucesso ou não. É a capacidade de contar uma história, de se sentir parte de alguma coisa. Então, a gente tem que pensar que toda a situação que a IA pode nos facilitar, ela não vai substituir as características humanas daquilo, certo? Então, a IA é uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a aprimorar a experiência, mas ela não vai tirar as características da humanidade da profissão, assim como outras, certo? E aí, pensando nessas questões, a gente pode usar aí um ciclo de trabalho para um guia, né? Então, a gente pode definir aí o antes, o durante e o pós-tour, né?
Pensem em ações concretas, tá? A gente usar a tecnologia a favor da nossa ação como profissional, certo? Então, ações concretas no ciclo de trabalho de um guia. Pensem aí, por exemplo, numa tour que eu for criar. Então, para encontrar informações detalhadas, a gente tem aí principalmente as ferramentas da Google, tem uma amplitude gigantesca de informações que vocês podem ter. Então, ela ajuda vocês a muita coisa. E as IAs facilitaram muito essas informações chegarem a nós de uma maneira mais rápida. Então, por exemplo, de repente eu quero encontrar uma informação detalhada. Eu uso, não sei se vocês conhecem, mas o Google Overview. Ele precisa, sei lá, você precisa de um resumo rápido sobre a história de um castelo ou a biografia de um artista. O Google, ele oferece resumos gerados por IA que compilam informações de várias fontes, certo? O ChatGPT, o Gemini e outras IAs de geração de informação. De acordo com o comando que você dá, você pode criar roteiros sobre a história de uma situação específica. Um exemplo, ó, a história da arte moderna de São Paulo, com foco em um determinado estilo de arte. E aí incluir alguns artistas. Então a IA ela vai te dar um rascunho daquela informação para você refinar aquilo. Então toda a informação que vem dela vem para ser refinada, porque uma das coisas que a gente também tem que entender é que a IA ela é uma pesquisa avançada de informação, mas que ela precisa de parâmetros corretos para atuar. Se eu for muito genérico na minha informação, ele não vai me dar uma informação específica de algo. Então, eu tenho que ter conhecimento de causa para poder gerar uma informação concisa e uma informação que vá, de fato, ser detalhada. Então, a IA, ela pode dar um rascunho, então o trabalho dela, e o seu trabalho, no caso, é revisar e enriquecer com a sua personalidade. Como eu falei, toque humano. Uma coisa é você pedir informações do local para gerar um roteiro, outra coisa é você ter participado vivenciar aquela experiência e implementar com a sua informação, que aí entra um fator humano daquilo que a gente estava falando. E a ação prática aí por exemplo, a própria IA, ela pode gerar informações extras, curiosidades sobre um determinado local que você vai criar roteiro. Então, veja, de acordo com o que eu implemento no comando dela, eu consigo gerar uma série de informações com muito mais detalhamento e muito menos tempo. Lembrando, a intervenção humana, ou seja, a intervenção da pessoa, é o que de fato é o diferencial. Porque realmente, se você pensar só no comando, é, é um, é apenas um reprodutor de informação. E eu tenho que pensar no que ela pode ter com as minhas características, certo? E aí, assim, se a gente pensar numa parte, num segundo ciclo, a gente tem que pensar, por exemplo, em situações que possam acontecer durante uma tour. Então, por exemplo, ferramentas para interação. Então, aplicativos de reconhecimento facial. Muito provavelmente, alguns já devem ter ouvido falar do Google Lens, né, que é um aplicativo da Google para reconhecer locais ou, a partir da sua câmera, do seu celular, ele consegue identificar informações baseado no que você retratou lá na captação da sua câmera. Então, um exemplo, tá? Mas pensem em usar a câmera do celular, por exemplo, para reconhecer uma planta ou um lugar exótico, um pássaro, por exemplo, e mesmo uma obra de arte na rua. Aí esses aplicativos, como o Google Lens, tem o Plant também, que é um outro bem famoso, e uma das principais questões aqui é o fato de que grande parte das aplicações da Google são gratuitas, então você não precisa de muita coisa, né? Você não precisa de tanto investimento para fazer isso. Tanto você como profissional, quanto
por exemplo, as pessoas que você estiver atendendo, né? Ele pode dar informações instantâneas sobre informações que você, de repente, demoraria muito tempo para ter. Você pode, por exemplo, apontar para uma árvore numa trilha e aí dizer o nome dessa árvore, por exemplo, ou uma estátua específica e encontrar uma informação sobre ela. Tudo isso está disponível por meio dessas câmeras captadas do seu celular, né? Tudo por meio de aplicações que estão disponíveis para todo mundo, com o uso de IA. Outra questão, mapas interativos. Quando eu vou montar um roteiro, então o Google Maps ele já usa um IA, né, para sugerir o melhor trajeto. Mas a ideia e as próximas versões dele, para daqui aí meses, não é nem mais anos, né, porque a velocidade com que as coisas houve, né, ao avanço, a revolução está acontecendo muito rápido. Então, ele pode ajudar a responder perguntas como, por exemplo, qual que é a altitude atual que eu estou? Qual que é a velocidade do vento? Ou qual é a previsão do tempo para aquela determinada situação? Coisas que a gente já usa, mas que, imaginem numa determinada experiência que eu estiver fazendo, como que isso vai diferenciar a experiência para o meu cliente, né? Que tipo de pedra pode ser feito através da captação da câmera. Então, as inovações que existem, principalmente no mercado, com relação a reconhecimento, ajudam muito nessa questão. Então, é muito interessante vocês sempre ficarem de olho, sempre estarem atentos às novas tecnologias referentes a turismo. Existe uma IA que se tornou bem famosa aí no último ano, que é a Laila, né, que é uma agente de viagem, mas ela tem sido usada por agências de viagens para fazer o processo de apoio, né? Porque entra exatamente aquilo que a gente acabou de falar. A interação humana ainda na profissão é o essencial, é o que faz com que as pessoas procurem a confiabilidade das pessoas é o que faz as pessoas procurarem as agências hoje e, consequentemente, os profissionais de turismo. Então, você transparecer confiança usando tecnologia é um diferencial gigantesco, né? E pensando depois, né, no pós, a gente também tem outras situações aí, né? O trabalho de um guia, ele não vai terminar quando o tour acaba, né? Ele se perpetua aí durante ciclos, né? De acordo com as necessidades das pessoas. Então, a IA ela pode ajudar a se conectar com os clientes e fortalecer a sua marca pessoal. E aí entra muitas questões dos usos de rede social. Muita gente tem uma certa resistência com relação ao uso de rede, porque muita gente, a grande maioria da população ainda entende que as redes sociais são de cunho recreativo ou de apenas entretenimento. Só que grande parte dos profissionais liberais hoje utilizam as redes para divulgar seu serviço. E no caso de um profissional na área de turismo, acho que mais do que nunca existe a possibilidade e as redes sociais elas geram uma forma de divulgação que muito provavelmente as pessoas não vão ter em outros canais de comunicação. Então, ideias, né, que podem ser usadas para criar conteúdo, né, otimizar as redes sociais para isso, então usar IA para criar legenda criativa no Instagram, hashtags de relevância para fotos que você tirou durante um tour, ferramentas como o próprio GPT podem te ajudar com isso, né? Por exemplo, você pode dar um comando dele para pedir para escrever uma legenda para uma foto de um grupo visitando o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, com foco na experiência de ter um guia local. Então, a própria IA ela vai girar a meta-informação para você sobre, por exemplo, como criar uma legenda para meu conteúdo, né?
Produzir material de apoio, então, de repente, o profissional, a gente fica, os profissionais em geral, tá, que lidam diretamente com o público, tendem a focar única e exclusivamente no atendimento e na relação direta. Só que eu posso pensar em materiais de apoio, materiais diferenciados para personalizar as experiências. Por exemplo, as gerações atuais, e aí especificamente falo da geração Z, que é a geração, digamos, atuante hoje, ela não procura mais as mesmas coisas que as gerações anteriores. Ele quer personalização, ele quer exclusividade. E aí eu criar, por exemplo, um e-book personalizado para o cliente, com dicas de restaurante de acordo com o que ele gosta, um guia de locais de uma região para compras, alguma atividade específica que o grupo possa especificar numa conversa sobre o assunto, né, sobre o interesse da visita ou do local do turismo. Então, a IA pode te ajudar a compilar essas informações de maneira muito rápida. E isso otimiza, e aí, principalmente, você tem que pensar na otimização que a IA vai te dar nessas situações. Porque, tanto é que eu acredito que boa parte de vocês tenham redes sociais, mas a proposta é que, como as redes elas são vivas, né? Ou seja, elas precisam de movimento, elas tendem a precisar de informações com constância, e às vezes você não tem tempo para parar, para pensar numa informação, para pegar uma curiosidade, e as IAs ajudam muito nisso, porque elas facilitam muito a criação de conteúdo na nossa rede, né? Para fazer qualquer tipo de coisa. E eu não sei, gente, se vocês tiverem perguntas aí, vão me parando, tá? Eu vou. Outra coisa que eu queria, né, deixar claro com vocês sobre o uso da IA é pensar num estudo de caso, tá? Pensem, Licença, Rodrigo, aproveitando então aqui, tá? é, Ah, a Maria das Dores pergunta que ela queria entender um pouquinho mais sobre isso, daí depois você pode também incluir aqui. Ela quer ah. saber o que seria esse perguntar, o que é saber perguntar para a IA? O que é isso? Vou explicar um Tá. pouquinho sobre o que é o prompt, o que é o Tá. falar corretamente com a IA. Tá. Mais no final eu vou dar um exemplo de prompt, mas basicamente o que é o prompt, gente? Quando a gente fala de prompt, eu falo de comando, prompt de comando, tá? E aí isso é uma área de estudo que começou agora, principalmente por conta da disseminação das IAs para o grande público, que é o quê? Comandos que você dá para a IA que tenham informações de treinamento possíveis para que ela chegue num resultado que eu queira. Então, esses comandos que eu dou para a IA, para, por exemplo, pedir para ela fazer alguma coisa, ou pedir para dar uma resumida em algo, ou fazer um comando para ela, é um prompt. E aí, nesse prompt, basicamente, você tem que pensar em duas situações e dois aspectos aí. Primeiro, de que forma que ela vai atuar. Então, ela vai atuar como especialista em turismo, ou especialista de uma determinada área de estudo. Eu dar a atuação e pedir com detalhamento o que ela quer. Então, o que eu quero, né, na verdade. Então, exemplo, criar um roteiro. Então eu posso colocar lá, atue como um roteiro, um guia com tantos anos de experiência. Eu tenho que dar uma cara para o meu personagem para fazer com que ela crie a base de experiência dela. A IA faça isso. E aí eu peço com os requisitos, eu tenho que dar os dados para ela. Eu preciso falar, eu quero um roteiro de tantos dias para Fernando de Noronha, onde no primeiro dia a pessoa vai chegar de avião
tal horário e ela já quer fazer uma visita em algum ponto específico próximo ao aeroporto. O aspecto do prompt, para você entender ele é muito genérico. E aí depende muito do seu feeling, e aí principalmente da sua análise e interpretação de texto e como você escreve. Então, o ideal é que você detalhe o máximo possível para que o prompt seja completo e ele te passe a informação que você precisa. E se ele não te deu o que precisa, aí você vai corrigindo. Então, o saber perguntar é basicamente isso. É saber o que, que eu estou perguntando, para quem que eu. Qual que é o meu objetivo, antes de mais nada? O que, que eu estou querendo de fato? E geralmente uma dica que eu dou aí é nunca pegar na primeira resposta já e passar a informação. Porque, primeiro, você tem que ler aquilo. Sempre leiam o que a IA está te passando, porque em alguns momentos ela pode alucinar. O que que é alucinação? É ela gerar informações aleatórias sem nexo, tá? E aí é bom vocês lerem, se informarem, principalmente quando existem pesquisas acadêmicas. As pesquisas acadêmicas são muito problemáticas, porque as pessoas se acostumam com a IA como se fosse uma detentora da verdade. Ela não é, assim como o Google. Eu tenho que verificar se aquilo é verdadeiro ou não. E aí, para verificar aquilo, eu tenho que fazer mais perguntas, eu tenho que pesquisar, usar mais de até um IA. É difícil de você ficar só num chat e ficar perguntando somente nele, porque vai perdendo o foco e ele vai repetindo as mesmas informações. Para eu verificar a informação, eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que procurar. A ilusão de que a gente tem a IA como resposta de verdade sobre tudo está baseada no fato de que as pessoas se acomodaram muito rápido com o uso da IA. Então, muita gente pega, já está acostumada a entrar lá e já pega a resposta, a IA está certa. E não tá, não é. A mesma coisa do Google, por exemplo. É a mesma coisa de você pegar uma informação de alguém e ver se está certo ou não está. Então, eu preciso fazer a informação ser validada por outro meio, ou seja, usando uma outra IA para verificar, vendo em sites mesmo, procurando outras fontes, até voltando mesmo para a informação impressa. Então, são informações que eu preciso verificar e averiguar antes de simplesmente usar no primeiro prompt que eu estiver usando. Não sei se eu respondi, tá, gente? Posso Acho que continuar, Gui? esclareceu sim, né? Ficou Tá. mais. Pode Só seguir. continuando. Beleza. Então, só continuando, só para vocês entenderem aqui, ó, uma situação que a gente pode usar como estudo de caso é como que a gente vai se portar aí, como está se portando o guia turístico do século XXI. Então, imagina aí a Maria, o guia de turismo aí de Brasília, tá? E aí ela usa a IA da seguinte forma, e aí eu acho que vocês podem até pensar nisso como vocês atuando como profissionais da área, em onde vocês estiverem, né? Onde vocês fazem a sua atuação, né, de mercado, né? Então, ela usa IA, por exemplo, pesquisando, né? Ou seja, ela usa o Gemini. E aí, uma coisa importante, tentem usar mais de uma. Aí eu recomendo três, gente. Não tem, eu acho que essas três, assim, são suficientes, tem mais, mas o GPT, que é gratuito, o Gemini, que é da Google, e o Perplexity, que também existe aí, que está disponível. Bom, então, por exemplo, eu posso usar o Gemini para criar um roteiro detalhado sobre a história e arquitetura modernista da cidade, e aí, né, ela pode pedir para a IA incluir informações sobre Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, os principais monumentos aí da cidade, né? Interatividade. Eu posso pensar durante uma tour, quando o turista pergunta sobre uma planta específica dentro do eixo monumental, quais seriam aí as informações que a Maria pode usar? Ela pode usar a própria Google Lens para identificar e dar uma breve explicação sobre a flora do cerrado. Então vejam,
eu uso a tecnologia ao meu favor e não substituo ela. Eu não uso ela para me substituir. Essas questões tornam a sua versão como profissional muito mais atualizada do que antigamente, né? O post-tour, então ela pode pedir para uma IA escrever um e-mail de agradecimento para o grupo, com um resumo das fotos que ela tirou e os links para os pontos turísticos que eles visitaram. Ela usa IA para gerar um post do Instagram com as melhores fotos e uma chamada aí para ação que os turistas a sigam e deixam uma avaliação. Então, veja, eu já emendo um serviço a outro, eu já emendo uma informação a outra. Como eu falei, profissionais liberais em geral utilizam muito a rede social as redes sociais, né, para divulgar seus serviços. E aqui eu acho que não é muito diferente dessa questão, tá? Tudo bem? Até aí? Bom, eu vou continuando, gente. Aqui nessa parte, só para finalizar, algumas dicas de ouro aí, gente, para vocês terem o uso consciente da IA na profissão, gente. Primeiro, a IA, de novo, vou repetir a mesma coisa que eu falei lá no começo. A IA não é sua voz, ela é sua parceira, tá? Então, ela não vai substituir você. Ela precisa de suporte, ela precisa de comando, ela precisa de controle. Então, eu uso as ferramentas para criar os rascunhos, para otimizar a tarefa, para assim, para que ela funcione ao meu favor, ou seja, para otimizar o meu serviço. Mas sempre que eu tenho que colocar a minha personalidade naquilo e a sua experiência. Então, pensem no seguinte, a IA, ela não tem empatia, entende? Ela não é uma pessoa, ela não vai se botar no lugar de alguém, ela vai apenas obedecer comandos. E ela não vai criar informações aleatórias se você não pedir informações aleatórias. Então, a IA não tem empatia, você tem, certo? Verificar a informação, essencial. A IA, ela pode cometer erros, sempre valida essas informações geradas. Como eu disse, informações geradas, principalmente questões históricas, nomes, elas têm constantes atualizações. E agora, assim, em 2023 para 2024, as informações, principalmente do GPT, né, eram informações que ficavam num banco de dados isolado da internet. Então ele não pesquisava mais nada, ele não atualizava. Agora não, hoje já tem atualização. O Gemini já faz isso automaticamente. Por isso que se pensar em alguns comandos, algumas informações, você pode prefira usar o Gemini, outros você pode usar o GPT. Então, para fatos isolados, por exemplo, executar informações que não dependam de atualização, eu recomendo você usar o GPT. E quando eu preciso de atualização, principalmente questões históricas, né, são mais recomendados o uso do Gemini, tá? Então, sempre valida a informação gerada, principalmente por fatos históricos e nomes, né? A credibilidade como profissional vai depender disso, a sua credibilidade, né? Então, imagina que você fala uma coisa que você não validou, ou você pegou aquela informação da IA e simplesmente jogou, e eu entendo que acaba sendo normal, como eu falei, pelo comodismo, mas aprendam a não depender da IA, a gerar a primeira informação e a validá-la como certa sempre, porque a tendência é que as informações comecem a ficar dúbias, ambíguas e sem sentido, tá? Outra coisa, usar IA para se aprofundar, né? E não para se tornar superficial. Então é o seguinte, em vez de você pedir um resumo genérico, você usar para encontrar detalhes curiosos e informações raras. Por exemplo, sei lá, eu vou para Brasília e estou indo pesquisar uma situação específica, estou indo visitar um local específico, um local histórico,
e aí eu preciso de informações específicas daquele local para que eu queira entender melhor, para que eu saiba melhor sobre aquele local. Então, eu, como visitante, vou querer informações mais detalhadas. E você, como guia, se torna um intermediário dessa informação. Porque a confiabilidade, e aí eu acho que vocês também vão entender isso, quem passa é a pessoa, não é a IA. Você não vai. A IA ela não tem um movimento físico ou um movimento humano para contemplar essa característica de relacionamento, né, que seria a relação de confiança, né? Então, a credibilidade ela melhora a sua situação profissional com relação a isso. E, além disso, né, gera outros tipos de informação que geralmente você não teria com tão fácil acesso, tá? Outra coisa, explorar, né, e experimentar as ferramentas que sempre vão estar em evolução. Como eu falei, a IA, ela está num movimento que ela ainda está engatinhando. 3 anos é um tempo muito curto para o tanto de possibilidades que existem hoje para as utilizações de IA. A nossa ideia aqui era falar basicamente só dar umas dicas para falar sobre como ela pode facilitar a vida de quem está dentro da a profissão ou está se tornando profissional da área, mas ela tem uma amplitude que o limite é o céu, basicamente. E uma infinidade de outras informações estão sendo lançadas. Eu vou mostrar algumas, né, daqui a pouco só para vocês verem, de IAs que fazem muita coisa, né? E aí essas plataformas, esses aplicativos, eles ajudam muito a forma como vocês vão trabalhar dentro do mercado de trabalho. Também a gente tem que pensar o seguinte, que as IAs, elas te dão o quê? E você que tem que dar o porquê. Então ela tem a resposta, mas você tem que filtrar essa resposta de acordo com a sua pergunta. Hoje todo mundo sabe a resposta, mas não sabe a pergunta. Por exemplo, a IA pode te dizer que o Cristo Redentor, né, o que é ele, mas você, como guia, vai contar por que é um símbolo tão importante para o Brasil. Qual é a história por trás dele, da sua construção, qual foi a emoção que a vista provoca. Então, essa acaba sendo a magia do trabalho de quem vai atuar como guia. Essas questões voltadas para a humanidade que precisam ser focadas quando forem trabalhar o uso de IA dentro da profissão, assim como várias outras, mas especificamente na área de turismo, porque ela lida com sentimentos, né? Ela lida com sensações das pessoas. E as pessoas precisam dessas conexões para se sentirem diferenciadas. Porque senão, obviamente, era basicamente ir para o local e visitar. E o guia, ele tem o papel fundamental de trazer a realidade do local, trazer a história do local para o visitante, certo? O futuro da profissão, ele é híbrido, né? Então, ele combina aí, né, as situações do dia a dia com a autenticidade. Ele junta, né, a autenticidade humana, ou seja, os toques da humanidade que a gente tem nas relações, com a eficiência da tecnologia. Então, vocês, como futuros profissionais ou já profissionais atuantes, precisam ver aonde que ela se molda para para essas futuras relações e futuros trabalhos que vocês vão ter, para poder, de fato, se destacar e conseguir atuar na área de maneira mais tecnológica e mais atual, né? Esqueçam os métodos que já são usados há muito tempo, porque muitas situações que a gente tem hoje, as IAs cortaram as partes operacionais. Então, imaginem, vamos pensar aí no processo, por exemplo, eu sei que acaba fugindo um pouco da alçada, né?
Mas, por exemplo, do processo da compra de alguma coisa, antigamente, tinha todo um processo para fazer validação de boleto, verificar se a pessoa pagou, se não pagou. Hoje, com as ferramentas de tecnologia e IA, a gente basicamente sabe na hora que foi pago, já está encaminhado para entrega, então você já acaba já sabendo o que se foi validado no momento que você pagou, para chegar já para o correio ou para entrega para a pessoa. Então, esse movimento é graças às tecnologias e agora mais especificamente por causa de IA, tá? Para finalizar só essa parte, gostaria de reforçar essa questão do futuro do turismo, que ele está combinando a eficiência tecnológica com essa paixão e a autenticidade dos seres humanos, que no caso, vocês como futuros profissionais, tem que estar no centro dessa revolução. Então, você tem a IA como ferramenta, vocês, né, precisam utilizá-las como fonte de apoio e não como substituição, tá? Eu só vou mostrar para vocês aqui duas coisas. Eu vou usar o GPT e aí eu só vou mostrar para vocês alguns prompts, né? Se vocês quiserem, depois eu mando aqui no chat para vocês até treinarem ou utilizarem-se deles para poder até já pensar mesmo em melhorar esses comandos, tá? Deixa eu só parar de compartilhar aqui e vou compartilhar a tela do GPT. Deixa eu entrar aqui. Não sei se apareceu, acho que já apareceu aí para vocês, né? Agora apareceu. Apareceu? Uhum. Deixa eu ver, enquanto isso, deixa eu só ir colocando aqui. Ó, eu vi aqui, a Aniele mandou há 15 minutos. Rodrigo, pode se confiar 100% nas informações da IA? É o que eu acabei de falar. Eu acho extremamente delicado, porque assim como as informações têm a sua parcela de veracidade, as IAs elas alucinam. Vou citar um exemplo, tá, gente? Eu tenho aulas no presencial, né? Eu trabalho também com ensino médio. E o que acontece? Eu trabalho em alguns itens, né? Eu trabalho como professor também de tecnologia e matemática. E a gente tem a parte de estatística, né? E a gente tem uma pauta dentro dentro dos conteúdos, né, atuais aí da BNCC, voltada para a educação antirracista, né? Enfim, atuação sobre situações de homofobia, racismo, etc. E aí a gente precisa vincular algum conteúdo. E aí, no meu caso, eu vinculei no componente, no eixo de formações de estatística. Então, os dados elementares de estatística, que é um gráfico, como que é eixo X, eixo Y, variância, média, mediana, moda, enfim. E eu tive um trabalho que foi o seguinte: os alunos eles tinham que fazer gráficos mostrando, de acordo com uma minoria que eu determinei para que eles realizassem em grupos, gráficos de análise para mostrar disparidades dentro da sociedade nos mais diversos campos, né? Então, por exemplo, quantos negros tem numa universidade, com relação à grande maioria da população, quantos indígenas temos dentro do mercado de trabalho, então essas coisas. E quando eu falei para eles sobre o uso de IA, porque assim, não adianta a gente falar que não vai usar, porque vai usar e eu sei disso. Só que a gente tem que guiar as pessoas para fazer esse tipo de utilização. Por quê? Porque a IA, às vezes, ela cria informações baseado em dados que ela pensou lá, que ela analisou e ela achou que está certo, né? Por isso que eu tenho que ter detalhamento no comando. Então, por exemplo,
eu pedi para que eles olhassem os últimos 4 períodos de análise do IBGE. E aí, qual que era a grande questão? E foi o que a grande maioria errou. O que eles fizeram? Pegaram todas as informações que eu passei, simplesmente jogaram no GPT e o GPT fez lá um gráfico bonitinho, botou lá 2000 e tanto, 2000 e tanto, 2000 e tanto, tá lá 2017, 2019, 2021, 2023. E assim, como que a gente identifica o erro? Porque assim, foram vários grupos fazendo a mesma coisa. E cada grupo teve uma resposta diferente. Por quê? Porque ele criou gráficos baseados em informações que a IA, que naquele momento estava utilizando. Então, eles deram o comando, criaram lá uma informação, e a IA ela foi determinando de acordo com o que ela queria. Então, aquela informação não existia, ela que gerou automaticamente. Então, o que eu né, propus, e o que eu acho que é o normal que se faz, que é o que eu faço? Por exemplo, nesse caso, quando você entra no site do IBGE, você tem todos os dados lá. São planilhas e planilhas de Excel com informações. Não é uma coisa que apareceu do nada lá. E eles mostram os anos que foram atuantes, quais foram as datas que aconteceram, as cidades, qual que é a variância daquilo ali, o desvio padrão. Então, tudo está nesses gráficos, de fato, existem. E aí eu falei para eles, gente, vocês estão só pegando a informação que eu passei e pronto, vocês não estão fazendo análise nenhuma. E aí o que eu falei para eles? Então, ó, pega os dados do IBGE e coloca na IA junto. Fala assim, ó, de acordo com esses dados, e é uma mudança simples de informação. Basta você pensar um pouco, ter análise, senso crítico e senso racional de perceber que o dado ali não fazia sentido. Pegaram aqueles dados e colocaram na IA de novo. E aí sim, ele deu um dado representativo baseado naqueles dados que o Excel deu. Então vejam, uma ação simples que bastava ter mais, pura e simplesmente, um pouco mais de atenção e mais afinco na hora da pesquisa. Isso é um exemplo, mas imaginem outros, de várias situações onde eu queria criar dados, por exemplo, no caso de profissionais de guia de turismo, por exemplo, eu posso pedir para que ela responda uma informação sobre Quincas Borbas ou sobre o Museu do Ipiranga, lá em São Paulo, e aí ela alucinar e mandar uma informação que não tem nada a ver. Então, por isso que é importante a gente ficar de olho no que está sendo dito e com o que de fato pode estar acontecendo ali, certo? Então, né, enrolei, mas se pode confiar 100%? Com certeza não. O papel atuante dos dados brutos é você que tem que dar. Senão a IA ela pode criar informação aleatória sem qualquer sentido, certo? Deixa eu... Rodrigo, só assim, colocando um exemplo, né? A IA Aham. nunca vai deixar o usuário sem resposta, né? Sim, Qualquer coisa que você vai perguntar, ela pode criar uma resposta, mesmo que ela não saiba, mas só para não deixar o usuário sem resposta, né? Então, como o Rodrigo está falando aqui o exemplo, ela pode alienar, né? E é, inventar uma história, porque ela é criativa, para extremamente. agradar o Não. usuário, né? Para Sim, deixar uma resposta que vá agradar o que aquela pessoa, né? Por exemplo, espera, tem uma expectativa de resposta, né? sim, o comando, e aí eu entrando nisso, existe uma grande preocupação, principalmente dos profissionais diretamente ligados ao desenvolvimento de IA, é sobre o quão a IA está chegando no limite da inteligência humana. Então, assim, por exemplo, a ponto de enganar uma pessoa. Então, eu não sei, os outros professores que estão aí no chat talvez tenham tido algum tipo de experiência com relação a isso, mas eu tenho tido muito aluno que conversa com IA, que ele, assim, desenvolvem conversas como se estivessem conversando com as pessoas. Não estou falando que isso seja errado, mas eles trocam informações e a IA ela vai falando, ela vai se moldando à fala da pessoa.
por exemplo, é óbvio que as IAs como tutor, eu acho muito, ajudou muito, né? Principalmente na questão do aprendizado. Mas, por exemplo, para fazer análise psicológica, anamnese de questões comportamentais do usuário, ela pode falar o que a pessoa quer ouvir. E aí, de fato, ela não está sendo uma boa parceira nesse sentido, né? E aí as questões éticas, né, do uso da IA, que aí já é outro caminho, né, outro campo, né, para a gente falar, ainda estão sendo estudados. Até que ponto que ela pode ser usada, até que ponto não pode ser usada, né? Deixa eu ver aqui. Como a inteligência artificial pode ajudar no turismo sem tirar a importância do contato humano? Foi o que eu assim, basicamente assim, eu dei uma sintetizada aí nas informações, mas basicamente, Fábio, é você trazer as suas características à sua profissão. Quando vocês atuam como profissionais aí na área, a humanidade, o fator humano é o que diferencia na maioria das relações. O atendimento, em geral, já é o princípio, né? Porque a partir do atendimento você cria a confiabilidade do seu serviço, né? A sua assertividade, aí tem as questões de competência pessoal, né? Carisma, eloquência, comunicação, mas as características humanas, elas fazem com que a inteligência artificial não seja uma substituta. Ela pode ser parceira, mas aí se você, obviamente, não tratar dessas competências, claro, você vai perder com a IA. Se você faz exatamente aquilo que ela faz, não tem porquê de fato. Mas pensando no fator humano, é a sua característica, a sua idiosincrasia que vai fazer você como profissional se destacar e obviamente usar ela como fator de suporte. Deixa eu ver aqui, eu vou só mostrar para vocês aqui. Cadê? Aqui. Então tá, eu tô com a tela aí aberta só para mostrar para vocês, tá? Então, assim, como eu falei para vocês, o chat, o GPT, você vê que a maioria deles tem uma interface muito fácil, né? Vocês veem aí que todos eles basicamente são bem parecidos. Então, eles têm um chat, você conversa com eles, eles vão te dando a resposta. Aqui, obviamente, estou falando do texto, né? Não estou falando de imagem, IA de imagem, IA de som, enfim, cada uma tem um de vídeo. Mas aqui as que dão propósito para criação de conteúdo, gerenciamento de informação, já bastam. Mas quando vocês forem usar o chat GPT, pensem muito nas questões que eu falei para vocês sobre como criar o prompt, ou seja, o comando. E aí pensar na atuação. No caso nosso aqui, pensa no prompt, a própria IA te auxilia a criar um prompt. Então, eu vou só mostrar para vocês aqui, eu vou criar vou copiar um que já está pronto aqui e vou mandar. Mas, ó, é um prompt simples. Então, ó, cria um roteiro de um dia e aí eu coloco o nome do lugar, considerando que o cliente gosta de perfil do viajante. Aí eu vou colocar, você gosta de história, gastronomia, natureza, etc. Inclua as principais atrações turísticas, sugestões de restaurante e opções de transporte. Então, eu vou só trocar aqui, eu vou colocar aqui a minha cidade, Praia Grande, tá? Praia Grande, litoral, vou colocar litoral sul de São Paulo, considerando que o cliente gosta. E aí eu vou me encaixar aqui nesse daqui e vou colocar que eu gosto de bons restaurantes, museus e vou colocar pontos turísticos, vou te colocar pontos turísticos
para pessoas com PNE, portadores de necessidades especiais. Então, ó, inclui as principais atrações turísticas, opções de restaurantes, opções de transporte. Poderia trabalhar milhares de outras coisas aqui, porque aqui eu estou deixando meio genérico. Mas veja, isso daqui é muito diferente de simplesmente só chegar e colocar isso aqui. Crie um roteiro de um dia na Praia Grande. Então, se eu coloco isso daqui, ó, ele vai me dar um roteiro. Óbvio. Ele dá aqui, ó, inclusive ele dá informações mais voltadas aí para o local, então ele dá endereço, se eu precisar. Mas se eu chego e insiro toda essa informação depois do meu comando, ele vai fazer isso de maneira diferente. Por quê? Porque eu vou detalhar todo o aspecto que eu preciso ali dentro. Então veja, ó, ele já tá, veja o tanto de informação que ele já está passando, ó, é diferente. Ele resumiu bastante. A partir do momento que eu peço mais informações, ele vai me dar mais dados. Ó, ele dá aqui roteiro para amanhã, então chegar no transporte. Então, ó, a cidade tem uma boa oferta de aplicativo de transporte, coisa que ele já não estava falando no primeiro. Para a PNE, a disponibilidade de transporte adaptado em várias cooperativas locais. Passeio na orla, tarde, almoço no Canto do Forte. Aí tem aqui os locais, coisa que no primeiro ele deu pouquíssimas opções, tá vendo? Então, de acordo com o meu, as características, eu consigo fazer com que esses dados sejam melhores aproveitados para que a IA me dê informações mais detalhadas. Então, ó, e ele ainda está perguntando, ó, quer que eu prepare também uma versão adaptada com horários das 8 às 22 horas para servir como guia pronto? Sim, gostaria. Então, eu vou conversando com ela e vou vendo qual a melhor opção. Gostaria, e inclusive quero que você estenda para 2 dias de viagem. Então aqui eu vou deixar assim. E aí ele vai passar de novo. Então, ó, ele já começa a criar muito mais informações. Então, ó, 2 dias de Praia Grande. Então vejam que o número de informações vai depender do que eu colocar como comando. Deixa eu só mandar aqui para vocês pelo chat, aí depois se vocês quiserem usar aí como base para vocês modelos, fica interessante para vocês. Mas o uso do GPT, esse exemplo que eu estou dando para vocês de uso do GPT, é só um dos tipos de uso que eu consigo dar de funcionalidade para que as IAs possam ser usadas como suporte do meu serviço. O que eu tenho que entender é que quem comanda a IA sou eu, não é ela que me comanda, certo? Eu mandei aí, se vocês depois quiserem dar uma olhada, né? São roteiros, são informações de roteiros que vocês podem utilizar como base, tá? Deixa eu só fechar aqui. Bom, gente, basicamente o que eu queria passar é isso, né? Eu queria agradecer vocês pela presença, né? Sobre tudo aí, agradecer à professora Camila pelo convite. Reforço aqui para vocês, todos que têm ainda essa dúvida, ou ainda acham que o profissional de turismo vai acabar, ou a profissão vai ser extinguida. A questão não é a extinção, a questão é é, é, a mudança de características que o profissional precisa ter. Então, vocês, como futuros profissionais aí, vocês estão no centro dessa revolução. Então, vocês precisam utilizar essa informação a favor de vocês, certo? No mais, boa noite, galera. Obrigado aí, Camila, pela oportunidade. Obrigada, Rodrigo. Nós que agradecemos aqui a sua disponibilidade, trazer um pouquinho aqui dessas informações aí fundamentais, né, no mundo de hoje. E
esse é um campo, pessoal, que realmente, apesar de todas as pesquisas, né, de muito se falar sobre o assunto, mas não é uma coisa que todo mundo sabe ainda utilizar corretamente, né? Ainda é um Uhum, campo muito aberto para pesquisas. Então, a dica é, vocês vão refinando a utilização aí dessas ferramentas à medida que vocês forem testando, que vocês forem treinando, vocês forem conhecendo os resultados e sendo mais objetivos no que vocês pedem, como o professor Rodrigo mostrou aqui, né? Então, realmente, essas ferramentas são aliadas na profissão de vocês. Então, às vezes, você vai ter que fazer um roteiro para um local que você não conhece, mas que vai conhecer em breve. Você pode começar perguntando quais são os atrativos desse local, né? Quanto tempo você leva de um deslocamento de um ponto até outro. Então, é uma infinidade aqui de informações que vocês podem ir refinando para tentar ajudar a criação de um roteiro, ou para conhecer melhor um ponto, né, sim. ou alguma outra com relação ao turismo, tá bom? Temos perguntas? Vocês podem, quem quiser abrir o microfone para fazer a pergunta, levanta a mãozinha aí que eu vou habilitar o microfone, tá? Temos alguns É, professores também aqui conosco. mandaram aqui ó, se eu ia deixar as IAs. Gente, peraí que eu já mando agora, se vocês quiserem. Ó, eu coloquei no link, alguns links aqui no chat, tá? Do ChatGPT, do Gemini, também do Eu Google Lens. Eu inclusive, coloquei os links aqui no chat. se Se vocês. você quiser deixar outros tipos de IAs, também se você quiser sugerir, Rodrigo, pode colocar aqui no Eu chat. vou deixar, ó, duas aqui no caso para vocês que estão em fase de formação, né? Uma, eu acho que a melhor IA hoje, que hoje a gente pode usar para a questão de acadêmica, e aí seria uma forma diferente de usar, né? É a Atlas. Ela é bem voltada para situações acadêmicas. Eu vou até, deixa eu só entrar aqui e aí eu já vou pegar o link direto. É super simples de fazer o cadastro. É um Gmail e pronto. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Tá no chat aí de vocês, tá? A Yara falou aí que faz uso do GPT para organizar as excursões e roteiros. Gente, hoje a principal questão não é o questionamento de substituição da IA. Na verdade, é como você vai usar ela. Não tem volta, é um caminho sem volta, gente. Vocês precisam só se adaptar a essa realidade. Eu mandei aí, tá, gente? Estamos vendo aqui. Obrigada, Rodrigo. Pessoal, perguntas? Mais alguma curiosidade? Não? Quem quiser é o momento aqui. Rodrigo mandou mais uma opção aqui. Manos. A Manus, aí só um detalhe, a Manus é um agente de IA, que é o próximo passo das IAs agora, gente. Que é as IAs personalizáveis, né? Que, ou seja, elas têm uma ação específica num determinado campo. Então, vocês vão ter provavelmente aí informações mais específicas de turismo, usando, por exemplo, a Manus. Legal, essa aqui eu não conhecia também, não. Vamos dar Isso é uma bem pesquisada bacana. em todas, Uhum. certo? Então, pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, vamos agradecer aqui o Rodrigo pela sua disponibilidade por trazer aqui mais bastante informações aqui sobre essas ferramentas e apresentar outras ferramentas também que a gente não conhecia. Então aproveitem, pessoal, salvem aqui esses links do chat, né, para a gente também conhecer aqui novas oportunidades que podem aprimorar o nosso trabalho, tá bom? Gente, agradeço muito a participação de vocês, quem pôde disponibilizar do seu tempo, teve aqui realmente interesse em aprimorar a sua formação profissional, né? Que nessa semana a gente teve alguns temas
bem interessantes. Na segunda-feira a gente falou um pouquinho sobre o atendimento às pessoas com deficiência. O professor Renato aqui também foi muito legal, foi muito interessante que ele trouxe até alguns aspectos, algumas denominações que muita gente não conhecia, né? E trouxe aqui uma nova perspectiva, né, para olhar para as necessidades de todo tipo de pessoa. Então, quem não pôde participar na segunda-feira, eu vou deixar disponibilizar as gravações desses encontros amanhã, tá bom? Então é isso. Agradecemos muito, Rodrigo, mais uma vez. Quando Obrigado. quiser, estamos disponíveis. Aqui as portas estão abertas, né? Os nossos computadores estão abertos para recebê-lo Tá ok. novamente, Obrigado, tá gente. bom? Gente, obrigada para vocês também que puderam participar, os professores, aos alunos que disponibilizaram o seu tempo e se dedicaram realmente, porque vocês estão aqui, estão preocupados em aprimorar a sua formação, né? Então, parabéns aí para vocês pela dedicação. Obrigada, Rodrigo. Então, até a Tchau, gente. próxima. Tchau, Obrigado. gente. Boa noite.